Pare. Não deslize a tela. Respire fundo e me escute com o coração, porque o que vou te contar agora não saiu no noticiário da noite e certamente não é conversa fiada de internet. É sobre dezembro de 2025, sim, mas o relógio para se preparar começou a correr exatamente agora. Eu investigo fenômenos marianos e mensagens ocultas há mais de 20 anos, revirando desde capelas esquecidas no interior de Minas Gerais até relatos no sertão nordestino. E preciso ser honesto com você. Nunca vi um padrão se repetir com tanta urgência e precisão como este. Existe um aviso de silêncio que a Virgem Maria teria confiado a uma senhora muito simples, Dona Lourdes, de 72 anos, numa cidadezinha abafada no interior de Goiás. Ela me disse, segurando um terço de madeira gasto e com lágrimas nos olhos, que a Mãe Santíssima revelou que a humanidade entrará em um ciclo decisivo e restam poucos dias para a porta da preparação se fechar. Você consegue sentir isso? Essa sensação estranha de que o tempo está passando rápido demais, de que os dias estão curtos e a ansiedade parece um zumbido constante no fundo da sua mente? Isso não é coincidência. Isso é o preâmbulo. E se você está aqui, me ouvindo agora, não é por acaso do algoritmo. É porque, de alguma forma, sua alma já estava procurando por essa resposta. Mas eu preciso te pedir uma coisa. Esqueça tudo o que você acha que sabe sobre profecias de fim de mundo ou teorias de conspiração. O que está em jogo aqui é muito mais íntimo. É sobre a segurança espiritual da sua casa. Antes de você achar que isso é só mais uma história para te assustar, preste muita atenção no que aconteceu com a família dessa senhora, porque o ceticismo é o primeiro véu que a gente precisa rasgar hoje. O filho dela, Carlos, é um homem prático, motorista de caminhão, desses que vivem na estrada, comendo poeira e dormindo em cabine, acostumado com a dureza do asfalto e a realidade crua do Brasil. Ele nunca deu bola para as orações da mãe. Quando Dona Lourdes falou do primeiro sinal, ele riu. Disse que era coisa da idade, que ela estava vendo coisas onde não existia nada. Ele continuou a vida, rodando pela BR, ignorando o aviso. Até que aconteceu. Dona Lourdes descreveu 3 sinais claros que antecedem o grande evento de dezembro de 2025. E o primeiro deles pegou o Carlos de surpresa. Foi o silêncio da tecnologia. Carlos estava na rodovia, uma tarde de sexta-feira, o sol a pino, o rádio ligado nas notícias de sempre, o GPS traçando a rota. Eram exatamente 3 da tarde. De repente, tudo morreu. O sinal do celular sumiu. O rádio silenciou, não com chiado, mas com um mudo absoluto. O GPS apagou, e ele ficou ali, parado no acostamento, cercado por outros motoristas que saíam de seus carros olhando para os aparelhos sem entender nada. Mas o mais estranho não foi a falha técnica. Foi o que ele sentiu. Carlos me contou depois, com a voz embargada, que naquele momento, no meio daquele silêncio forçado, ele sentiu uma paz inexplicável. Uma paz que ele não sentia desde criança. Era como se o barulho do mundo tivesse sido desligado para que ele pudesse ouvir, pela primeira vez em anos, a própria consciência. E é aqui que a coisa fica séria para mim e para você. Esse apagão não foi um erro de satélite. Segundo a mensagem que Dona Lourdes recebeu, é o céu forçando a humanidade a olhar para cima, nem que seja por alguns minutos. É o primeiro toque da trombeta, mas de um jeito moderno, atingindo o que a gente mais idolatra hoje, a nossa conexão digital. Agora, eu quero que você pense na sua casa hoje. Quantas vezes você e sua família se sentaram na sala sem nenhuma tela ligada? O aviso de dezembro de 2025 não é sobre destruição física, é sobre uma escolha de frequência. E a Dona Lourdes foi muito clara. Quem não souber lidar com o silêncio agora, vai enlouquecer quando o barulho parar de vez. O Carlos voltou para casa diferente depois daquele dia na estrada. Ele percebeu que a mãe não estava delirando. Mas esse foi só o primeiro sinal. O segundo sinal, que muitos de vocês já podem ter sentido em casa sem saber e ignoraram achando que era perfume de visita, é o cheiro súbito de rosas misturado com o cheiro de terra molhada. Isso acontece mesmo em dias de seca esturricante, quando a terra está rachada e não cai uma gota d'água há semanas. Você está na cozinha ou no quarto,
E de repente, aquele aroma invade o ambiente. Não é cheiro de produto de limpeza, não é incenso. É cheiro de vida. Dona Lourdes me explicou que esse é o cheiro da presença. É a Virgem Maria caminhando entre as casas que estão sendo marcadas para a proteção. E aqui entra o ponto que vai definir se a sua casa será um refúgio ou um lugar de tormento quando dezembro de 2025 chegar. A revelação traz uma regra fatal. Uma coisa que você absolutamente não pode fazer nesses tempos. E eu preciso que você grave isso na sua mente como se fosse a senha do banco. A regra é: não dormir com a mágoa no peito. Parece simples, não é? Parece conselho de avó. Mas segundo o relato atribuído à Virgem, quem entrar em dezembro de 2025 com ódio, rancor ou falta de perdão no coração, estará espiritualmente cego para o refúgio. Não é sobre castigo, entenda bem. Deus não está lá em cima com um raio na mão esperando você errar. É sobre frequência. O ódio é uma frequência baixa, densa. O refúgio é uma frequência alta. Se você está pesado de mágoa, você simplesmente não consegue ver a porta aberta. O Carlos, depois de ver o céu violeta na estrada, que é o terceiro sinal e o mais chocante de todos, e eu vou detalhar como ele acontece daqui a pouco, voltou para casa chorando. Ele não chorava de medo, ele chorava de arrependimento. Ele procurou o irmão com quem não falava há 10 anos por causa de uma briga boba de herança. 10 anos de silêncio, quebrados em 10 minutos de abraço. A vida dele destravou. As dores nas costas sumiram. A insônia acabou. É por isso que eu montei, com base nessas mensagens urgentes de Goiás, um protocolo de segurança familiar com 7 passos simples. E eu vou te entregar esse protocolo. Não envolve estocar comida enlatada, nem fugir para o mato e construir um bunker. Envolve uma vela benta acesa na janela voltada para o sul, a oração do silêncio e a reconciliação imediata. Mas escute bem, porque tem um segredo controlado nisso tudo. Dona Lourdes me confidenciou algo sobre o dia 12 de dezembro de 2025, que eu não posso falar abertamente por completo agora, para não gerar pânico desnecessário e irresponsável, mas envolve o que ela chamou de o grande manto. Vou te dar as pistas durante a nossa conversa hoje. Se você tem sentido um cansaço fora do comum, uma exaustão que o sono não resolve, ou uma ansiedade que aperta o peito sem motivo aparente, saiba, isso é o chamado. O seu corpo espiritual está sentindo a pressão atmosférica da mudança antes mesmo dela chegar. É como os animais que sentem a tempestade antes da primeira nuvem aparecer. Você está sendo avisado. A sua missão agora é blindar sua família espiritualmente, não amanhã, não semana que vem, hoje. E para firmar esse compromisso, como um primeiro ato de fé e de proteção, eu quero que você escreva aqui embaixo, nos comentários, a frase que vai ativar sua intenção de defesa. Mãe, cubra minha casa com o vosso silêncio. Escreva agora. Não deixe para depois. Ao escrever, você materializa o pensamento. Você coloca no mundo a sua vontade de proteger os seus. Vamos descobrir juntos o que fazer antes que o tempo acabe, porque a história de Dona Lourdes não termina no aviso. Ela me levou até os fundos da casa, onde existe uma pequena gruta de pedras, e me mostrou o que a Virgem pediu para que a gente tenha em mãos quando o céu mudar de cor. O que eu vi ali me arrepiou. Não era ouro, não era dinheiro. Eram objetos simples, que talvez você tenha na gaveta da sua cozinha agora mesmo, mas nunca soube o poder que eles têm quando consagrados da maneira certa. E eu preciso te contar sobre o terceiro sinal, o céu violeta. A meteorologia não consegue explicar. Os cientistas vão chamar de fenômeno geomagnético. Vão dar nomes difíceis na televisão para tentar acalmar a população. Mas quem tiver ouvido essa mensagem vai saber a verdade. O céu violeta no horizonte poente não é poluição, não é tempestade solar. É o sinal de que a porta da misericórdia está se encostando. Eu sei que pode parecer pesado ouvir tudo isso. Sei que a gente prefere rolar o feed vendo vídeos de gatos ou dancinhas para esquecer dos problemas. Mas a ignorância não é uma defesa. A ignorância é um risco.
O que está vindo em dezembro de 2025 não é o fim, é o começo de algo novo, mas a travessia. A travessia exige preparo. E a Dona Lourdes, com aquela simplicidade de quem já viu mais do que devia, me disse uma frase que ecoa na minha cabeça até hoje. Meu filho, só se perde quem quer continuar dormindo quando o sol já nasceu. Você está acordado? Porque agora eu vou te revelar exatamente como identificar se o cheiro de rosas já passou pela sua casa e você não percebeu, e o que fazer imediatamente se isso acontecer. Aperte os cintos da sua alma. O que vou te contar a seguir muda a forma como você olha para a sua própria sala de estar. O aviso foi dado. O tempo está correndo. E o silêncio. O silêncio está vindo. Agora, imagine você entrando na sua cozinha. Não numa cena de filme, mas na sua cozinha real, com a louça do café ainda na pia e aquele pano de prato meio úmido pendurado no fogão. Dona Lourdes me levou até a cozinha dela, um cômodo simples com piso de cimento queimado vermelho, muito comum nessas casas antigas do interior, e abriu a gaveta do armário de aço. O que ela tirou de lá não foi um amuleto mágico, foi um maço de velas. Mas não qualquer vela. Eram velas de cera de abelha, daquelas amareladas, com cheiro adocicado de mel. Ela me olhou nos olhos e disse: quando a luz elétrica faltar, e ela vai faltar não por falha da companhia de energia, mas porque o mundo vai precisar ficar no escuro para enxergar a própria alma, só essa luz vai manter a paz dentro de casa. Isso parece superstição para você? Eu também achei, no começo. Mas depois que conversei com físicos e estudei relatos de outros fenômenos históricos, entendi a lógica. A vela de cera pura não é só sobre iluminação física. É sobre a pureza do material. É sobre trazer um elemento da natureza, feito pelo trabalho incansável e obediente das abelhas, para dentro do caos humano. Mas segure essa informação, porque a vela é apenas a ferramenta. O que vem antes é o diagnóstico. Lembra que falei do cheiro de rosas? Muita gente me escreve dizendo: mas eu moro em apartamento no 10º andar, não tem flor por perto. É exatamente aí que você percebe o sinal. O cheiro não vem de fora. Ele se manifesta dentro. É um fenômeno de osmose espiritual. Dona Lourdes explicou que, quando esse aroma surge, é o momento exato em que a barreira entre o céu e a terra na sua casa está mais fina. É como se a Wi-Fi de Deus estivesse com sinal máximo naquele cômodo. E o que a maioria faz? Ignora. Ou pior, acende um cigarro, borrifa um desodorante de ar artificial e mata o momento de graça. Se você sentir esse cheiro, pare tudo. Não tenha medo. É o aviso de que sua casa está sendo auditada. E essa auditoria é para saber se o ambiente está pronto para dezembro de 2025. O que nos leva de volta ao terceiro sinal, aquele que fez o caminhoneiro Carlos tremer na base. O céu violeta. Eu fui atrás de registros meteorológicos. Conversei em off com um piloto de linha aérea comercial com 30 anos de voo. Perguntei se ele já tinha visto algo estranho no horizonte poente. Ele ficou em silêncio por um tempo. Olhou para os lados como quem checa se alguém está ouvindo e me disse: tem dias ultimamente que o pôr do sol não fica laranja nem vermelho. Fica roxo. Um roxo denso, pesado, como um hematoma no céu. A gente reporta como refração de luz, poeira na atmosfera. Mas lá em cima, a sensação é de que estamos entrando em outro território. Esse céu violeta, segundo a profecia de Dona Lourdes, é a cor da penitência e da transmutação. É o sinal visual de que o tempo da misericórdia está se dobrando sobre o tempo da justiça. Quando você vir o céu tomar essa cor, não fique na rua tirando foto para postar no Instagram. Entre. Recolha seus filhos. Recolha seus animais. É o momento de fechar as janelas físicas e abrir as janelas da alma. Porque a energia que vem com essa cor traz à tona tudo o que está escondido. E aqui entra o perigo real, aquilo que eu chamei de regra fatal no começo da nossa conversa. Lembra que eu disse que você não pode dormir com mágoa? Vou te contar o caso de um vizinho da Dona Lourdes. Vamos chamá-lo de Roberto. Um homem bom, trabalhador,
mas orgulhoso como ele só. Roberto brigou com a esposa meses antes desses sinais começarem a ficar fortes na região. Eles viviam na mesma casa, mas eram estranhos. Dormiam de costas um para o outro. Aquele silêncio gelado que corta mais que faca. Quando o primeiro sinal aconteceu, o silêncio da tecnologia, Roberto estava na sala vendo TV. A TV apagou. O celular morreu. E no silêncio, em vez de paz, ele sentiu um peso no peito tão grande que achou que estava infartando. Ele caiu de joelhos, suando frio. A dona Lourdes foi chamada às pressas. Quando ela chegou lá, viu o homem se contorcendo, não de dor física, mas de angústia. Ela sabia o que era. Ela disse: Roberto, o que você está segurando aí dentro está apodrecendo porque a frequência mudou. Solta, perdoa. Ele resistiu. O orgulho é uma âncora terrível, mas a sensação de sufocamento aumentou tanto que ele, num grito de desespero, chamou a esposa e pediu perdão. Foi instantâneo. Assim que a palavra saiu da boca dele, a cor voltou ao rosto. O ar entrou nos pulmões. O que aconteceu ali? A profecia diz que, à medida que nos aproximamos de dezembro de 2025, a atmosfera espiritual da Terra vai ficar tão densa que sentimentos de baixa vibração, ódio, rancor, inveja, vão se tornar pesos físicos insuportáveis. Quem insistir em carregar essas pedras não vai conseguir ficar de pé. Por isso, o protocolo de segurança que eu montei não é brincadeira. Ele começa com a limpeza do lixo emocional. Você precisa fazer uma varredura na sua vida agora. Tem alguém que você jurou nunca mais falar? Tem uma dívida moral que você finge que esqueceu? Resolva. Mande uma mensagem. Faça um pix. Peça desculpas. Não importa quem tem razão. Importa quem quer sobreviver espiritualmente intacto. Agora, vamos à parte prática do protocolo. Pegue papel e caneta, ou grave isso na sua memória. O primeiro passo físico, depois da limpeza emocional, envolve a janela do sul. Por que o sul? Dona Lourdes não soube me explicar a geografia, mas nas escrituras antigas e em várias tradições, o sul representa o vento que traz a mudança, o sopro do espírito. A instrução é clara. Identifique qual janela ou porta da sua casa está voltada para o sul. Esse será o seu ponto de sentinela. A partir de hoje, você vai criar o hábito de, pelo menos uma vez por semana, ao entardecer, acender aquela vela de cera, ou uma vela branca simples, se for o que você tem, desde que seja benta, perto dessa janela. Não precisa ser um ritual complicado. É um farol. Você está dizendo para o mundo espiritual: aqui tem gente acordada. Aqui tem gente vigiando. Enquanto a vela queima, você vai fazer a oração do silêncio. Não é uma oração decorada. É ficar quieto. É calar a boca e calar a mente por 5 minutos, olhando para a chama, pedindo apenas uma coisa: discernimento. Você tem ideia de quanto vale o discernimento hoje em dia? Vale mais que ouro. Porque quando dezembro de 2025 chegar, a confusão lá fora vai ser tamanha. Notícias falsas, líderes mundiais mentindo, pânico coletivo, que só quem tiver o discernimento afiado vai saber para onde correr. E tem um detalhe que quase ninguém percebeu na mensagem de Dona Lourdes, um detalhe sobre as crianças. Ela me disse que as crianças pequenas e os animais serão os primeiros a alertar sobre a virada da chave. Se o seu filho, seu neto ou até seu cachorro começar a ficar agitado sem motivo, ou a olhar fixamente para um ponto vazio da sala e sorrir, ou demonstrar medo de algo que você não vê, preste atenção. Eles são os barômetros. Eles sentem a aproximação do grande manto antes dos adultos, porque nós estamos anestesiados pela rotina e pelas preocupações com boletos. E falando no grande manto, eu preciso tocar nesse ponto delicado. O dia 12 de dezembro é, tradicionalmente, o dia de Nossa Senhora de Guadalupe, a Imperatriz das Américas. A coincidência de datas com a profecia de 2025 não é acaso. O que Dona Lourdes viu sobre esse dia específico me fez perder o sono por 3 noites. Ela viu uma proteção que não é física, uma espécie de cúpula que cobrirá certos lugares. Mas não cobre cidades inteiras. Cobre lares,
cobre focos de luz. É como ver a terra do espaço à noite. Tudo escuro, pontilhado de luzes. Essas luzes são as casas que seguiram o protocolo. As casas que estiverem apagadas pelo rancor ou pela desatenção ficarão expostas ao que ela chamou de vento da confusão. E esse vento, meu amigo, bagunça a mente de um jeito que a pessoa não reconhece mais o próprio pai, a própria mãe. É a desorientação total. Você já se sentiu assim ultimamente? Entrando num cômodo e esquecendo o que foi fazer? Sentindo uma tontura súbita? Isso é o ensaio. É o campo magnético oscilando. Mas calma. Eu não estou aqui para te deixar em pânico. O pânico paralisa e eu preciso de você em movimento. Se você já sentiu o cheiro, se já viu o céu estranho, ou se simplesmente sente no estômago que tudo isso faz sentido, você já tem meio caminho andado. Você já foi escolhido para ser o pilar da sua família. Eles podem rir de você agora. O filho adolescente pode achar que você pirou. O marido ou a esposa pode dizer, lá vem você com essas histórias. Deixe que falem. No dia em que o sinal cair e o silêncio reinar, eles vão olhar para você. E você precisa estar firme. Eu ainda tenho que te contar sobre os outros passos do protocolo. Existe um alimento específico que ela mencionou. Não é para matar a fome do corpo, é para acalmar a ansiedade. E existe uma frase, um código de ativação, que deve ser dito na porta de entrada da casa antes de dormir. Mas antes disso, preciso te perguntar. Você tem coragem de saber o que acontece com quem ignora o aviso até o último segundo? Porque a história da Dona Lourdes tem um capítulo sombrio, sobre um visitante que bateu na porta dela zombando da mensagem. E o que ele viu no espelho do corredor fez ele sair correndo sem olhar para trás. Essa parte é dura, mas necessária, porque a dúvida é o cupim da fé. E eu vou te contar o que ele viu, para que você nunca precise ver a mesma coisa dentro da sua casa. Segura a minha mão aqui, porque agora a gente vai descer um pouco mais fundo na toca do coelho. Você está pronto? Então escuta isso. O visitante era um homem importante da região, desses que ostentam o cargo como se fosse uma medalha no peito. Vamos chamá-lo de Dr. Hélio. Ele soube que Dona Lourdes estava recebendo visitas de gente de fora, gente como eu, preocupada com o aviso de 2025, e decidiu ir até lá para, nas palavras dele, desmascarar essa histeria coletiva. Ele chegou rindo, falando alto, com aquele ar de superioridade de quem acha que sabe como o universo funciona só porque leu 3 livros na faculdade. Entrou na casa sem pedir licença, zombando da simplicidade dos móveis, do chão de cimento, da fé daquela senhora. Dona Lourdes não discutiu. Ela apenas apontou para o corredor que leva aos quartos. Um corredor estreito, mal iluminado, onde fica um espelho antigo, com a moldura de madeira talhada e o vidro já meio manchado pelo tempo. Ela disse com voz mansa: Meu filho, se você acha que é mentira, pergunte ao espelho o que ele vê em dezembro de 2025. Hélio riu, debochado, e caminhou até lá. Ele parou na frente do vidro para ajeitar o colarinho da camisa. E foi aí que o riso parou. O grito que ele deu não foi humano. Foi um som gutural, bicho acuado. Ele saiu do corredor pálido, branco como papel, suando frio, tropeçando nas próprias pernas. Saiu da casa, entrou no carro e arrancou cantando pneu, sem dizer uma palavra. O que ele viu? Dona Lourdes me contou depois, enquanto servia um café, com a tranquilidade de quem já viu de tudo. O espelho não mostrou o reflexo dele no agora. O espelho mostrou a alma dele no dia do silêncio. Hélio viu o próprio rosto desfigurado pelo pavor, os olhos vazios, a boca aberta num grito mudo, cercado por uma escuridão que parecia viva, tentando entrar pelos olhos dele. Ele viu o destino de quem chega despreparado no dia do juízo particular. Isso nos leva a um ponto que você precisa entender para não ser o próximo a gritar. O medo é a porta de entrada. O que Hélio viu foi o próprio medo materializado. E em dezembro de 2025, o medo será a moeda de troca mais perigosa do mundo. Quem tiver medo venderá a própria liberdade, a própria alma, por uma promessa falsa de segurança. Por isso, a preparação que estamos falando aqui, esse protocolo,
É, antes de tudo, uma vacina contra o terror. Agora preste atenção no detalhe da alimentação que prometi revelar. Não é para estocar sacos de arroz até o teto. A fome que virá nesses dias de transição não será apenas física, será uma fome de nervos. O corpo, submetido ao estresse do campo magnético alterado e do medo coletivo, vai consumir glicose numa velocidade absurda. As pessoas vão sentir tremores, fraqueza súbita, desmaios. A Virgem teria indicado um alimento específico, bíblico, que nunca estraga e carrega a energia do sol concentrada: o mel puro. Dona Lourdes foi enfática. Tenha um pote de mel em casa, do verdadeiro. Quando a angústia bater, quando as notícias lá fora forem de colapso, uma colher de mel acalma o sistema nervoso, dá energia instantânea e, espiritualmente, adoça a amargura do momento. Parece simples demais para ser uma solução? As grandes respostas de Deus sempre foram simples. Foi com pão, foi com peixe, foi com vinho. Agora, é com cera e mel. É a natureza servindo de escudo. Mas o mel cuida do corpo. E a proteção da casa? Aqui entra o passo do protocolo que chamo de o selo da porta. Você vai fazer isso hoje à noite antes de dormir. Não precisa de ninguém olhando. Vá até a porta principal da sua casa. Aquela por onde você entra e sai todos os dias, por onde entram as visitas, as energias, as notícias. Coloque a mão espalmada no batente da porta, na madeira ou no metal. Sinta a temperatura do material. E você vai dizer, em voz alta, mas firme, a frase de comando que bloqueia a entrada da confusão. A escuridão não tem chave para esta porta. Aqui, só entra quem vem em nome da paz. Repita 3 vezes. Sinta que, ao falar, você está criando uma barreira invisível, um filtro. Pode parecer psicológico, mas lembre-se, o universo é mental. A sua palavra tem poder de decreto. Se você não decreta que a sua casa é um santuário, ela vira terreno baldio, e qualquer energia entra e faz morada. O Hélio, o visitante cético, tinha a casa aberta. Ele era um terreno baldio espiritual. Por isso, o reflexo dele estava tão vulnerável. E agora, eu preciso tocar no ponto mais crítico dessa cronologia. Dona Lourdes falou de um período específico dentro de dezembro de 2025. Uma janela de 72 horas. 3 dias. Você já deve ter ouvido falar dos 3 dias de escuridão, em outras profecias antigas, de Padre Pio a outros místicos. Mas a versão que ela traz é mais moderna, e por isso, mais assustadora. A escuridão não será apenas a falta de luz solar. Será um blackout de verdade. Imagine a internet mundial caindo. Zero comunicação. Os bancos travados. O dinheiro digital desaparecendo. As luzes das cidades apagando. O pânico nas ruas não será porque o sol não nasceu, mas porque a humanidade, viciada em conexão, vai se sentir órfã e cega de repente. Nesses 3 dias, a regra de ouro do protocolo é: não abra a porta. Vão bater. Dona Lourdes disse isso com lágrimas nos olhos. Eles vão bater, meu filho. Vão pedir ajuda, vão gritar, vão usar a voz de gente conhecida. Mas não é para abrir. Por quê? Porque quem estiver lá fora, desesperado, vagando na escuridão desse caos social e espiritual, não estará em si. Estará movido pela histeria coletiva. Se você abrir, a histeria entra. O pânico entra. E a sua vela, aquela que você acendeu na janela do sul, se apaga. O seu papel nesses 3 dias é manter a chama acesa e a família reunida em oração ou em silêncio absoluto. É o momento da arca. A porta da arca foi fechada por fora, por Deus, não por Noé. Você precisa ter a disciplina de fechar a sua. Isso soa cruel? Pode soar. Mas pense num avião caindo. Você precisa colocar a máscara de oxigênio em você primeiro antes de tentar salvar o vizinho. Se você desmaiar, os 2 morrem. Dezembro de 2025 é a despressurização da cabine global. Quem estiver com a máscara da fé e do preparo firme no rosto vai sobreviver e poderá ajudar a reconstruir depois. Quem tentar bancar o herói no meio da tempestade, sem preparo, vai ser arrastado pelo vento. E tem mais uma coisa.
Um detalhe sobre o som. Dona Lourdes disse que, antes do silêncio total, haverá um ruído. Um som que virá do céu, como um trovão que não cessa. Um estrondo contínuo que fará os vidros das janelas vibrarem. Muitos vão achar que é guerra, que são bombas. Não é. É a movimentação das placas tectônicas espirituais. O véu está rasgando. Quando ouvir esse som, não corra para a janela para filmar. Corra para o centro da sua casa, longe dos vidros, e acenda a vela. Eu sei que a sua cabeça está a mil agora. Você está pensando no seu filho que mora em outra cidade, na sua mãe que não acredita em nada disso, no seu trabalho. Como vou me trancar por 3 dias se tenho que trabalhar? O mundo vai parar, meu amigo. Ninguém vai trabalhar nesses dias. O sistema vai colapsar temporariamente para se reiniciar. A questão não é o emprego, é a sobrevivência da sanidade. Mas ainda falta a peça final desse quebra-cabeça. A dona Lourdes me entregou um objeto antes de eu ir embora. Algo pequeno, que cabe na palma da mão, e que ela disse ser a bússola para quando os satélites falharem. Ela me fez jurar que eu só revelaria o uso desse objeto para quem estivesse realmente comprometido com a mensagem. Porque na mão de gente curiosa, vira brinquedo. Na mão de gente preparada, vira salvação. Estamos chegando no fim do nosso tempo, e eu não posso encerrar sem te contar o que vai acontecer na manhã seguinte, quando os 3 dias passarem e a porta finalmente puder ser aberta. O mundo lá fora estará diferente. E você precisa saber exatamente o que procurar no horizonte para saber se é seguro sair. Existe um sinal final, um arco-íris que não é colorido, que vai marcar o fim da provação e o início do novo ciclo. Você aguentou ouvir até aqui. Isso prova que você não é como o Dr. Hélio. Você tem a humildade de escutar o aviso. Mas a parte mais importante, a instrução final, que conecta o mel, a vela, a porta trancada, e o dia 12 de dezembro, eu vou te entregar agora. É o arremate. É o segredo que vai diferenciar quem apenas sobreviveu de quem vai liderar a nova fase. Respire fundo. O que vou te dizer agora é o segredo do grande manto, revelado por completo. Prepare-se. O objeto que Dona Lourdes colocou na minha mão, quente e pesado, foi aquele mesmo terço de madeira gasto que ela segurava no início da nossa conversa. Você pode estar pensando, mas é só um terço? Não se engane pela aparência. Naquele momento, ela me explicou que aquele objeto é a única bússola que funciona quando o magnetismo da Terra inverte ou falha. Ela disse, meu filho, quando os satélites caírem e o GPS do celular não souber onde é o norte, as contas desse terço vão guiar seus dedos na escuridão. Não é para contar rezas mecânicas. É para manter suas mãos ocupadas e sua mente ancorada enquanto o mundo lá fora gira em falso. Numa situação de pânico absoluto, a mente humana procura desesperadamente um padrão, algo familiar. Se você não tiver algo físico para segurar, sua mente cria monstros. O terço é a âncora tátil. É a tecnologia espiritual antiga que vence a tecnologia digital colapsada. Tenha um em casa, de madeira, de semente, de corda, algo que veio da terra. E isso nos conecta diretamente ao mistério do dia 12 de dezembro de 2025 e o grande manto. O que eu vou te revelar agora é a chave mestra de tudo o que conversamos. Dona Lourdes explicou que o grande manto não é uma nuvem mágica que vai aparecer no céu. O grande manto é uma frequência de proteção que será ativada mundialmente nesse dia específico. Imagine uma rede invisível, uma cúpula, que conecta todas as casas que estiverem com a vela acesa, o coração limpo de mágoas e em oração. No dia 12 de dezembro, a instrução é consagração total. É o dia de reunir a família, mesmo que eles achem estranho, e dizer: hoje, nossa casa entra debaixo do manto. Segundo a revelação, as casas que fizerem isso se tornarão invisíveis para a violência e para o caos que virá nos dias seguintes. É como se, espiritualmente, sua casa sumisse do mapa dos saqueadores e da confusão. Ela passa a vibrar numa frequência que o mal não detecta. Você estará lá, fisicamente, mas intocável. Esse é o segredo que o Dr. Hélio, com toda a arrogância dele,
jamais entenderia. A humildade é o manto da invisibilidade. E então, passados os dias de provação, passados os tremores e o silêncio ensurdecedor, chegará a manhã da abertura. Como saber se acabou? Como saber se é seguro destrancar a porta e sair? Dona Lourdes descreveu com uma beleza que me fez chorar. Ela disse que, ao abrir a janela, você não verá o sol amarelo de sempre. A atmosfera estará limpa, lavada. O céu terá um azul cristalino, quase transparente, como se tivesse sido polido. E no horizonte, onde antes estava o céu violeta ameaçador, você verá um arco. Não um arco-íris colorido, um arco branco. Um arco de neblina pura e luminosa. A ciência chama de arco branco, ou fog ball. Mas naquele dia, ele será o sinal da aliança renovada. Quando você vir essa luz branca no horizonte, pode abrir a porta. O ar que entrará na sua casa terá cheiro de terra nova. O peso no peito terá sumido. A ansiedade crônica que você sente hoje terá evaporado. Você olhará para os seus filhos, para a sua família, e perceberá que vocês não apenas sobreviveram, mas renasceram. O mundo lá fora estará diferente. A tecnologia voltará aos poucos, mas ninguém mais será escravo dela da mesma forma. O susto terá sido grande demais. A humanidade terá lembrado na marra que somos frágeis e que dependemos de algo maior. Mas você que está me ouvindo agora, você estará um passo à frente. Você será o pilar, a rocha onde os outros virão buscar consolo e explicação. Por isso, eu te pergunto agora, olhando no fundo dos seus olhos: você aceita essa missão? Não é uma missão de medo, é uma missão de amor. Blindar sua casa não é um ato egoísta, é o primeiro passo para reconstruir o mundo. Se a sua casa estiver de pé, ela será um farol para o vizinho que caiu. Não ignore o que você sentiu ouvindo esse relato. O ceticismo é um luxo que não podemos mais bancar. O tempo está curto. Dezembro de 2025 parece longe no calendário, mas espiritualmente é amanhã. Comece hoje o protocolo. Perdoe quem tem que perdoar. Faça isso agora. Desligue esse vídeo e ligue para a pessoa. Compre a vela. Arrume o mel. Encontre o terço. E, principalmente, vigie a janela do sul. Eu vou continuar acompanhando os sinais. Se Dona Lourdes me chamar novamente, ou se o céu mudar de cor em algum lugar do mundo, eu voltarei aqui imediatamente para te avisar. Você não está sozinho nisso. Nós estamos formando essa rede, esse grande manto digital, aqui e agora. Mas, para que essa proteção se estenda, eu preciso que você faça a sua parte na propagação do aviso. Tem gente da sua família, amigos seus, que estão dormindo, caminhando sonâmbulos para o abismo. Compartilhe essa mensagem com eles. Mande no grupo da família, mande para aquele amigo que você sabe que tem a mente aberta. Não tenha vergonha de parecer o louco do fim do mundo. Prefira ser o louco que avisou do que o sábio que se calou e viu tudo desmoronar. Se você está comigo nessa vigília, se você entendeu a gravidade e a esperança dessa mensagem, confirme sua inscrição agora e ative o sino. Não para dar visualização, mas para garantir que, quando o próximo alerta sair, você vai receber. A comunicação vai ficar difícil, então garanta os canais enquanto eles funcionam. E para selar nosso compromisso, para ativar a proteção sobre o seu teto neste exato segundo, eu quero que você escreva nos comentários a frase final de encerramento. O decreto de Dona Lourdes. Minha casa é território do céu. Escreva com fé. Declare isso. O aviso foi dado. A porta ainda está aberta, mas o vento já começou a soprar. Prepare-se. Cuide dos seus. E lembre-se, só o amor vence o medo. Fiquem com Deus. E até o próximo sinal.